Eu sou Elaine Moura, chefe de cozinha, fundadora da Popcorn Gourmet. Eu costumo dizer que a minha história de vida se confunde com a história da marca. Eu sou apaixonada por gastronomia, sou neta de cozinheiros, aprendi a cozinhar bem criança. Eu aprendi com a minha avó e com as minhas tias a fazer doces das frutas que tinham no pomar das nossas casas. E ainda muito jovenzinha, eu dava doces de presente para poder fazer uma rede social entre os meus vizinhos. E nessa história de dar doces de presente, quando eu fui trabalhar, fui para o mercado profissional, isso virou uma prática de agradar as pessoas com compotas de doces, daquelas receitas de vovó mesmo. Além de chefe de cozinha, eu sou jornalista e em 2000 eu fundei o Buffet Acontece, que foi um dos principais buffets de Goiânia. Eu assinei eventos incríveis na cidade e continuava com essa prática de dar doces de presentes para os meus clientes. Foi quando eu senti a necessidade de trazer um doce autoral. Eu amo pipocas. A vida inteira fui alucinada em pipocas. Foi quando me ocorreu a ideia de pegar as receitas da minha avó e colocá-las na pipoca. E o resultado foi extraordinário. Mas a ideia inicial era só ter um doce autoral para dar de presente para os meus clientes. Nunca eu tinha pensado que isso pudesse se transformar num produto. De tanto dar de presente para os meus clientes começaram a pedir para comprar essas pipocas. E a gente começou, então, a incrementar o cardápio do buffet com as pipocas, que era um termo totalmente novo na época, o termo gourmet. Mas era feito com tanto carinho, com tanto capricho, desde a seleção do milho, a cobertura, a escolha dos sabores, era tudo feito com tanto carinho que ficava evidente esse termo gourmet e a gente foi muito honesto com isso desde o princípio. Então, eu comecei a colocar essas pipocas nos casamentos mais sofisticados da cidade. A gente colocava uma bicicleta na porta da igreja, servindo pipocas, mas com equipe bem elegante, bem uniformizada. E era como uma pipoca comum na porta da igreja, só que de um jeito muito especial, de um jeito muito diferente. Isso começou a encantar todo mundo e logo isso virou um burburinho na cidade, isso virou notícia. Eu trabalhava na época para o governo do estado e tive a oportunidade de servir essas pipocas para os 4 cantos da cidade. E esse produto, ele caiu no gosto da cidade. Foi quando eu pensei que, de repente, isso poderia virar uma marca. Em 2015, eu fui convidada para ser chefe da Casa Cor. E ali eu vi a oportunidade de lançar isso como produto. Na primeira reunião, eu apresentei a vontade de colocar o meu produto ali na Casa Cor, mas eu fiquei procurando uma forma de abordar isso. Então, a reunião fluiu, a gente falou dos eventos que iriam acontecer, falamos do cardápio, da harmonização que seria feita. E aí eu achei uma brechinha e falei, então, vocês estão falando tanto de tendência, eu quero trazer um produto que eu acabei de criar. Eu tenho uma pipoca muito gostosa. E aí as donas da Casa Cor já falaram, não, pipoca na Casa Cor, não. Eu falei, sim, pipoca vai super combinar com a Casa Cor. A Casa Cor tem uma praça linda, tem um banco no meio da praça. Que tal a gente colocar as pipocas ali? E na hora eu já imaginei todo um cenário, como que isso ia fluir. Eu tinha ido recentemente fazer um curso na Europa. E lá eu fiquei muito apaixonada nas food bikes parisienses, que vendem crepes, que vendem cafés na rua. Imaginei exatamente esse modelo. E eu fiquei imaginando exatamente que a minha pipoca ia ficar uma graça nesse modelo. E eu ali pensando e elas falando que não, que pipoca não combinaria com a Casa Cor. Assunto seguiu, a gente falou, seguiu a reunião, falamos de outros temas ali e eu, de novo, insisti em colocar as pipocas. Falei, vamos colocar então na abertura da Casa Cor, só na abertura, a gente servir como sobremesa da Casa Cor as pipocas. São pipocas diferentes, elas são super gostosas. E aí eu tirei da minha bolsa uma caixinha que parecia com aquela compota que eu dava de presente com os meus doces. E coloquei a caixinha na mesa, uma caixinha linda, uma caixinha de acrílico transparente, com uma fita que eu fiz com todo cuidado, medi para que a fita, o laço ficasse perfeito. E dentro dessa caixinha tinha pipocas gigantes, redondas, super aveludadas. Era uma pipoca de chocolate branco com leite em pó. E aquilo mais parecia um petit four. E quando elas avistaram a caixa, já mudou o semblante delas. Uau, que pipoca é essa? Então elas abriram essa caixinha e a paixão veio na primeira mordida.
uma pipoca extremamente crocante, muito gostosa, diferente de tudo que elas já tinham experimentado. Ali eu convenci a Casa Cor em não só colocar o meu produto no evento, como lançar o produto. E eles também me ajudaram, contei da minha história com a Europa, eles me ajudaram na concepção da primeira food bike, que foi um charme. E realmente o ambiente era lindo e tudo conversou muito bem. Foram 45 dias de mostra da Casa Cor. E ali eu virei notícia na cidade. Eu fui capa do Jornal Popular, que é o principal jornal do estado de Goiás. Eu recebi vários jornalistas, estava bem no início dessa onda de redes sociais, de blogueiras, então a gente foi muito notícia na cidade. Uma das visitas que foi super importante foi o superintendente do Shopping Flamboyant, que é também um dos principais shoppings do país. Ele passou, ficou olhando ali, vendo todo o cenário, vendo a gente fazer uma dinâmica de degustação para que as pessoas experimentassem, porque até então ninguém sabia o que era pipoca gourmet. Ele ficou observando ali e falou, eu quero isso para o shopping, quero levar exatamente esse cenário, essa promotora, esse uniforme, esses sabores, eu quero isso no Shopping Flamboyant. É outra surpresa, porque o shopping ele passava por uma repaginação. Ele estava tirando todas as marcas locais, todas as marcas pequenas e trazendo as grandes marcas mundiais. E a gente vinha na contramão desse movimento do shopping, mas ele viu que a gente conversava muito com aquele mix. E ele colocou a gente no principal mall do Shopping Flamboyant. Foi uma entrada com o pé direito. Coincidiu, inclusive, com um evento que o shopping estava fazendo com a Vogue. Então, eu tive notícias espontâneas de todos os lados. Aí eu saí de uma repercussão local e fui para uma repercussão nacional, o que trouxe uma visibilidade enorme para a marca. E no dia seguinte da nossa inauguração, tinha pessoas me perguntando sobre franquia. E o que é franquia? Franquia era um mundo completamente novo para mim. E aí eu fui estudar, eu falei, gente, mas como assim franquia? Né? Eu não sei se isso vai dar certo, eu não sei se essa conta vai fechar, se esse negócio vai ser lucrativo. Eu preciso estudar um pouco isso, mas eu fui anotando todos os contatos das pessoas que estavam interessadas em franquia e falei, olha, a gente entra em contato com você e fui buscar ajuda. Fui estudar, saber o que era franchise, o que era payback, o que era tempo de retorno, uma série de termos completamente novos para o meu business. Eu era chefe de cozinha, tinha um buffet extremamente conceituado na minha cidade e não vinha desse mundo de produtos. Foi quando eu fui estudar com muita responsabilidade, porque eu queria muito replicar somente se fizesse sentido financeiro para esse investidor. Porque a franquia parte do princípio de um modelo de negócios que deu certo na mão de alguém, ele é replicável e ele é principalmente lucrativo. Eu pedi um tempo para essas pessoas e fiquei 1 ano estudando a minha franquia, a minha operação própria, no caso, que nem era franquia. Enquanto isso, essa empresa de consultoria estruturou todo o meu negócio para formatar para a franquia, para desenvolver manuais, estudar o meu demonstrativo de resultados, entender o quanto isso era viável e se era replicável ou não. Inclusive, nesse estudo, eles me falavam o seguinte, a gente vai te responder se esse plano de negócios funciona para ser franquia ou não, depois que a gente fizer esse estudo, que demorou exatamente isso, 1 ano, a gente ficou 2015 todo no Shopping Flamboyant. E aí eu pensei o seguinte, a ideia era realmente sensacional, eu pensei muito na proteção da fórmula, como que eu faria para proteger essa fórmula, porque eu tinha um produto completamente distintivo na minha mão, um produto muito delicioso, um produto único. Eu já tinha experimentado pipocas vindas dos Estados Unidos, vindas da Europa, mas eu nunca tinha chegado numa receita tão deliciosa, tão crocante como a gente chegou. E eu pensei que, de alguma forma, eu tivesse que proteger não só a fórmula, mas o meu modelo de negócios. Rapidamente, eu posicionei a marca nos principais shoppings de Goiânia, exatamente para não abrir espaço para uma possível concorrência. Depois desses estudos, a gente recebeu a resposta que os números eles eram atrativos, que isso era replicável. Ainda assim, eu super insegura, porque eu sempre tive assim no meu coração que a política precisa ser do ganha-ganha. Tem que funcionar do meu lado, mas tem que funcionar do lado do empreendedor também. Então, eu chamei um amigo
de Ribeirão Preto para testar essa operação. Ele era encantado pela marca e já tinha sinalizado que ele queria ser um franqueado. E aí eu falei, amigo, vamos testar essa operação em Ribeirão Preto? Ribeirão Preto é uma praça teste para vários produtos, então a gente achou que era um ambiente muito favorável para a gente fazer esse teste e eu estava na presença de um amigo para poder entender melhor sobre os negócios. A partir dali, a gente entendeu que sim, que era replicável, que funcionava. Eu fui entender sobre shelf life, eu fui entender como é que eu fazia com a logística para transportar esse produto com qualidade, como é que isso ia chegar no consumidor final e, a partir dali, eu me senti segura para vender franquias. Hoje, a gente está em todas as regiões do Brasil. A gente está com mais de 30 franquias espalhadas por todos os lados e a gente fala de 30 unidades franqueadas. Nós temos aí cerca de 100 pontos de vendas, porque a gente tem revendas também, a gente tem outros canais que comercializam o nosso produto. Então, o produto é um produto de sucesso, é um produto único, é um produto inovador. E falando em inovação, a gente trabalha muito forte pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente sempre cria produtos novos, a gente está antenado a não perder as minhas raízes do que eu aprendi lá com a minha avó, aquele docinho de vó, até o co-brand com marcas renomadas. Nós recebemos recente um convite para assinar uma pipoca em parceria com a Nestlé. E isso, com certeza, aumentou muito o nosso leque, a nossa visibilidade, e a gente teve um ganho muito grande como marca.